título 4 da prescrição e da decadência, capítulo 1 da prescrição, seção 1, disposições gerais, artigo 189, diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Vamos ver daqui a pouco. Você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, que a prescrição é a perda da pretensão e a decadência é a perda do direito pós-testativo. Então você já sabe, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Prescrição, perda da pretensão nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Daqui a pouco vamos ver eles. Artigo 190 diz o seguinte: a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Então falou em prescrição, é a perda da pretensão. Então a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então guarde bem, a renúncia da prescrição pode ser tanto expressa como tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então guarde bem, o artigo 192 diz o seguinte: os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. Então guarde bem, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a ocorrer contra o seu sucessor. Seção 2 das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Despencam nas provas das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197 diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: não corre a prescrição, inciso 1, entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. 3, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Guarde bem, não corre a prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Já o artigo 198 diz o seguinte: também não corre a prescrição, inciso 1, contra os incapazes de que trato para o artigo 3º. Você já sabe que são os absolutamente incapazes, os menores de 16 anos. Então, também não corre a prescrição contra os incapazes que trata o artigo 3º. 2, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. O inciso 3, contra os que se acharem servido nas Forças Armadas em tempo de guerra. Então também não corre a prescrição contra os incapazes que trata o artigo 3º, ou seja, os absolutamente capazes, os menores de 16 anos, contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. E 3, contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. O artigo 199 diz o seguinte: não corre igualmente a prescrição, inciso 1, pendendo condição suspensiva. 2, não estando vencido o prazo. E 3, pendendo ação de evicção. Então, não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo ação de evicção. Então, meu guerreiro, minha guerreira, você já sabe que seção 2 é estratégico das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197, não corre a prescrição. 1, entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. 2, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. E 3, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. O artigo 198 também não corre a prescrição.
prescrição 1 contra os incapazes e que trata o artigo 3º, que trata os absolutamente capazes, os menores de 16 anos. 2 contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. E 3 contra os que acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. E o artigo 199 não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e pendendo ação de evicção fosse honra. Já o artigo 200 diz o seguinte: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. O artigo 201 diz o seguinte: suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Nas questões diz que é divisível, não. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3, das causas que interrompem a prescrição. Guarde bem, das causas que interrompem a prescrição. Meu guerreiro, minha guerreira, artigo 202 diz o seguinte: a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2, por protesto nas condições do inciso antecedente. 3, por protesto cambial. 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. E 6, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Ou seja, decore, meu guerreiro, minha guerreira, das causas que interrompem a prescrição, artigo 212, vai cair na sua prova. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2, por protesto nas condições do inciso antecedente. 3, por protesto cambial. 4, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. E 6, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. O parágrafo único diz: a prescrição interrompida recomeça a ocorrer da data do ato que interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Então guarde bem, a prescrição interrompida recomeça a ocorrer da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Vai cair na sua prova. Artigo 203 diz o seguinte: a prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita os outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o devedor ou seu herdeiro não prejudica os demais co-obrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Então, meu guerreiro, estratégico, tanto o artigo 204 como o parágrafo 1º que diz: a interrupção da prescrição por um credor não aproveita os outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica os demais co-obrigados. Já vem o parágrafo 1º que diz que a interrupção por um dos credores solidários aproveita os outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Excelente artigo e seu parágrafo. Já o parágrafo 2º diz: a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigação e direitos indivisíveis. Então, a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. O parágrafo 3º diz: a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4 dos prazos da prescrição. Agora aqui, meu guerreiro e minha guerreira, despencam mesmo nas provas dos prazos da prescrição. O artigo 205 diz o seguinte:
A prescrição, que você já sabe que a perda da pretensão ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Guarde bem, a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. O artigo 206 prescreve, diz o seguinte: prescreve, meu guerreiro, minha guerreira, parágrafo 1º, em 1 ano. Inciso 1º, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Prescreve em 1 ano. Inciso 2, a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. A linha A, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à citação de indenização postada pelo terceiro prejudicado ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. A linha B, quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3, a pretensão dos tabeliões, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custos e honorários prescreve em 1 ano. Prescreve em 1 ano. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Então prescreve também 1 ano a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vamos recapitular mais uma vez, porque você já sabe o artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. E vem o artigo 206, diz, prescreve, o parágrafo 1º diz, em 1 ano. Prescreve em 1 ano, inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. O inciso 2, prescreve em 1 ano também a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. A linha A, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. A linha B, quanto aos demais seguros da ciência do fato gerador da pretensão. Também prescreve em 1 ano, inciso 3, a pretensão dos tabeliões, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Prescreve em 1 ano, inciso 4, a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia em que aprovar o laudo. E o inciso 5 também prescreve em 1 ano a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Duvido mais você errar aí os prazos de prescrição em 1 ano. Agora vem o parágrafo 2º que diz: prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencer. Então, vocês sabem, prescrição, perda da pretensão. Então, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares. Falou em prestações alimentares, a pretensão para haver prestações alimentares, prescreve em 2 anos a partir da data em que se vencer. Então, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Prescreve em 2 anos, meu guerreiro e minha guerreira, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencer, duvido mais errar. Agora, prescreve em 3 anos. Inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. 2, prescreve em 3 anos. Inciso 2, a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Prescreve em 3 anos. Inciso 3, a pretensão para haver juros, dividendos ou qualquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. Já o inciso 4 diz: a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O inciso 5, a pretensão de reparação civil. E o inciso 6, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé
correndo o prazo da data em que foi deliberada a destituição. E vem o inciso 7, que prescreve em 3 anos a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo a linha A, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima, B, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento, e a linha C, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação, e prescreve em 3 anos, inciso 8º, a pretensão para ver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial, e o inciso 9º, prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Então você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, estratégico parágrafo 2º que diz que prescreve em 2 anos a pretensão para ver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Já o parágrafo 3º diz que prescreve em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Prescreve em 3 anos, inciso 2, a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Prescreve em 3 anos, inciso 3, a pretensão para ver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem era. Prescreve em 3 anos, inciso 4, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Prescreve em 3 anos, inciso 5º, a pretensão de reparação civil. Prescreve em 3 anos, inciso 6, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, ocorrendo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. E prescreve em 3 anos, inciso 7º, a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo a linha A, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima, a linha B, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento, a linha C, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Aí vem o inciso 8º, que prescreve também em 3 anos a pretensão para ver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. E o inciso 9º prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. E agora o parágrafo 4º diz: prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Então, prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Prescreve em 4 anos, meu guerreiro, minha guerreira, a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. E vem o nosso parágrafo 5º que diz: prescreve em 5 anos, inciso 1, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Prescreve em 5 anos, inciso 2, a pretensão dos profissionais liberais, em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandatos. Prescreve em 5 anos, inciso 6, a pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em prejuízo. Não tem mais como errar, meu guerreiro, minha guerreira, em 4 anos. Isso mesmo, prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. E o parágrafo 5º prescreve em 5 anos. Inciso 1, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Prescreve em 5 anos. Inciso 2, a pretensão dos profissionais liberais, em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contados o prazo da conclusão dos serviços da cessação dos respectivos contratos ou mandato. E o inciso 3 prescreve em 5 anos a pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. Então, de forma rápida, recapitulando aqui, meu guerreiro e minha guerreira, prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento das hospedagens ou dos alimentos, e prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contado o prazo, você já sabe, para o segurado. Então também vem o inciso 3, que prescreve em 1 ano a pretensão dos tabeliões, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Prescreve em 1 ano, inciso 4, a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que
C entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo, e prescreve em 1 ano, inciso 5º, a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas ou liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. E também o parágrafo 2º prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Já o parágrafo 3º prescreve em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, inciso 2, prescreve em 3 anos a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. O inciso 3 prescreve em 3 anos a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano com capitalização ou sem ela. E o inciso 4 prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Prescreve em 3 anos, inciso 5º, a pretensão de reparação civil. Prescreve em 3 anos, inciso 6º, a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7º, prescreve em 3 anos a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo, meu guerreiro e minha guerreira, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou Assembleia Geral que dela deva tomar conhecimento, e a linha C, para os liquidantes da primeira Assembleia semestral posterior à violação. E também prescreve em 3 anos, o inciso 8º, a pretensão para ver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial, e prescreve em 3 anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória. E o parágrafo 4º prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. E o parágrafo 5º prescreve em 5 anos, inciso 1, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Prescreve em 5 anos, inciso 2, a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cassação dos respectivos contratos ou mandato, e prescreve também em 5 anos a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Duvido, mas vou cerrar os prazos de prescrição: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, principalmente o parágrafo 2º, que é o mais pequeno, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem, e também o parágrafo 4º, que diz que prescreve em 4 anos a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. E o parágrafo 5º também diz, bem com mais em prova, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular, a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cassação dos respectivos contratos ou mandato, prescreve em 5 anos, e também prescreve em 5 anos, inciso 3, a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu o juiz duvido, mas vou cerrar prazo de prescrição depois de tanta recapitulação. Artigo 206A diz o seguinte: a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição prevista neste Código e observado o disposto no artigo 921, meu guerreiro, minha guerreira, do Código de Processo Civil. Então você já sabe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição prevista neste Código, observado o artigo 921 do Código de Processo Civil. Foi aí a redação dada pela medida provisória de 2021, meu guerreiro, minha guerreira, atualização, porque diz que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. Então, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição prevista neste Código e observado o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil. Vamos ver agora, meu guerreiro, minha guerreira, o capítulo 2 da decadência. Meu guerreiro, minha guerreira, porque você já sabe, decadência é a perda do direito pós-testativo, já a prescrição é a perda da pretensão. Decadência é a perda do direito pós-testativo. O artigo 207 diz o seguinte: salvo disposição legal em contrário, não se aplicam a decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam a decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. O artigo 208, aplica-se a decadência ao disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. Então, você já sabe, aplica-se a decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso 1. O artigo 209 diz:
é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, guarde bem, meu guerreiro, minha guerreira, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Então, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. O artigo 210 diz: deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Então, guarde bem, meu guerreiro, minha guerreira, deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Porque o artigo 209 é estratégico, decore, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Já o artigo 210 diz: deve o juiz de ofício, guarde bem, deve o juiz de ofício, meu guerreiro e minha guerreira, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Já o artigo 211 diz: se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Guarde bem, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.